E aí, cara, tudo bem, cara? O que aconteceu? É que eu ouvi no Discovery Channel uma parada sobre Guerra do Araguaia e sabe alguma coisa, sabe informar alguma parada sobre isso? Pô, cara, Guerrilha do Araguaia, também já vi essa matéria aí no Discovery Channel, mas é... Tipo, o que eu pude entender é meio que aconteceu lá perto do Rio Araguaia, lá na região amazônica, e era meio que um agrupamento, sabe, de militantes que eram contra a ditadura militar. E eles acreditavam que a Revolução Socialista, tipo, ela meio que teria sucesso, entendeu? Se fosse, se ocorresse no interior do Brasil rural. Pô, cara, então, você falou que seria perto da região da Amazônia, nesses lugares. E você tem mais informação ao certo, se era divisa entre algum estado, a informação da área onde eles ocupavam, essas coisas? Pô, cara, era meio que... esses militantes, eles eram meio que membros do PCdoB, né, a maioria deles, e eles escolheram a região sul do Pará e a divisa entre Tocantins e Maranhão. Pô, cara, então, mas eles tinham treinamento militar, e qual a área que eles ocupavam? Pô, cara, foi uma área de aproximadamente, se eu não me engano, 7.000 km², 7.000 km². E, tipo, essa área, ela foi meio que palco das ações dos militantes e do treinamento deles. E, tipo, eles pegaram em armas e meio que se organizaram e montaram um esquema paramilitar para poderem realizar suas operações. Pô, então, cara, eu vi no Discovery Channel, né, que isso aconteceu em 72 e 75, a Guerrilha do Araguaia, né? E também foi alvo de grande ação do exército, em que eles queriam reprimir e acabar com esse movimento. Pô, então, durante as ações militares, os agentes da repressão da ditadura, eles teriam cometido graves violações aos direitos humanos, cara, como prisões ilegais e execuções de guerrilheiros e moradores locais. E esses moradores e guerrilheiros, eles eram conhecidos como os colaboradores. Pô, Leque, tô ligado, cara. E esses militares, os acusados, né, eles eram meio que condenados a mutilações, estupros, tá ligado? A essas sessões de tortura. E, tipo, sem falar também no desaparecimento forçado de diversos militares. Pô, pode crer. Estima-se também que pelo menos 70 dos desaparecidos políticos no Brasil tenham sido mortos por militares durante as ações na repressão no Araguaia. E que entre os que sobreviveram depois das ações militares está, por exemplo, o deputado federal José Genuíno, desconhecido do restante do país. A época em que ocorreu foi protegido por uma cortina de silêncio e censura, porque o movimento e as operações militares contra ela foram submetidas. Os detalhes sobre a guerrilha só começaram a aparecer, cara, cerca de 20 anos após sua extinção pelas Forças Armadas, já no período de redemocratização. Tô ligado. Pô, bora dar uma olhada em umas imagens aqui, cara. Já é que então, cara. Beleza, vamos. As Forças Armadas se recusaram a abrir os arquivos sobre o Araguaia com argumentos de que os documentos nunca existiram ou que foram destruídos. Entretanto, reportagens do Correio Brasiliense trouxeram importantes revelações sobre as ações militares na região, como as operações Mesopotâmia em 1971, Papagaio em 1972 e Sucuri em 1973. Porém, permanece incógnita de como foram mortos os guerrilheiros e onde foram enterrados. Pô, bora dar uma olhada nos vídeos. Coloca aí. Graças a Deus o povo deve de joelhos agradecer os seus militares que acabaram com a guerrilha no Araguaia. Caso contrário, nós teríamos uma FARC no coração do Brasil. Eu estou aqui, um ato de amor sobre o meu filho que morreu na guerrilha do Araguaia. Eu sei que ele morreu, porque racionalmente a gente sabe isso. Tem informações, eu tenho atestado de óbito, mas a gente não consegue, no íntimo, no inconsciente, entender isso. A não ser no período em que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, não há na história registro de uma quantidade de soldados, né, de tropas das três forças e das polícias militares envolvidos num conflito dessa dimensão. Os acontecimentos são recentes, muita coisa ainda está por ser aberta e analisada. É preciso que haja uma decisão
da República para que os arquivos sejam abertos. Não tem arquivo, ou seja, esses arquivos desapareceram. O movimento que pretendia derrubar o governo militar toma o poder causando um levante da população, primeiro rural e depois urbana, e instala um governo comunista no Brasil como havia sido feito na China e no Cuba. Em 76, ocorreu a chamada Caixina da Lapa, quando foram executados os últimos dirigentes históricos do PCdoB. A guerrilha do Araguaia não foi bem sucedida, mas pode-se dizer que foi vitoriosa. Mostrou falha tanto dos revolucionários quanto das tropas militares.